cedido pelo Supremo. Ouviremos agora o doutor Henrique Mandetta, que é deputado federal e médico pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo senhor ministro relator, Marco Aurélio de Mello, senhor subprocurador-geral Odin Ferreira, aos demais excelentíssimos senhores ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, convidados, senhores expositores, presidentes de associação médicas, conselhos, federações, boa tarde. Ministro, ao ser nominado deputado federal para vir fazer uso da palavra, eu gostaria de esclarecer que participei ativamente do debate na Câmara dos Deputados. Sou, como se diz na casa, um deputado temático. Venho de uma família de formação médica, de formação filosófica médica, fui gestor do sistema privado de saúde, fiz uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, fui secretário municipal de saúde do SUS por 5 anos em Mato Grosso do Sul e cheguei ao parlamento para o meu primeiro mandato com a esperança e com a fé depositada pelos eleitores de discutir, debater e propor soluções para o sistema de saúde. Porque percebo na sociedade, assim como foi aqui dito, um clamor quase universal de mais de 80% da população solicitando aos homens públicos que apontem soluções para o problema de saúde. Mas não poderia aqui observar somente aquela discussão de julho para cá. Não poderia aqui continuar falando da assistência e do apelo que a assistência tem na tomada de decisões da política pública de saúde, sem antes retornar um pouco no tempo e observar os fundamentos filosóficos sobre os quais estão depositados os pilares de construção desta ciência, ou melhor, dessa arte, como foi definida por Hipócrates, que é o pai da medicina, e que está para esta ciência, como Newton está para a física, como Aristóteles para o direito. E ele definiu alguns princípios que são importantes de serem relembrados porque serão confrontados agora, exatamente neste momento. Disse Hipócrates que sem diagnóstico não há tratamento. Disse Hipócrates, no seu princípio non nocere, que nós não podemos ser mais nocivos do que a condição que nos trouxe a pessoa até a nossa presença. Nós não podemos, uma pessoa que tem uma fratura no antebraço, amputá-la e dizer que a sua fratura está resolvida. Seria sermos mais agressivos do que a condição. Essa história, esses princípios, eles inauguram a era da ciência. E aí, dali para frente, passa o homem a procurar a organização do trabalho. E nós passamos no século XX a ter Flexner, o pensador norte-americano, que define saúde como um bem de capital, um bem de consumo. No mesmo momento, o sistema comunista coloca saúde como um dever absoluto do Estado e o trabalhador absolutamente em função das necessidades do Estado. E entre os dois modelos surge Dawson, na Inglaterra, que fala, não, saúde aqui será um conceito da seguridade social. E o Estado será um ente que irá propor, que irá levar, que irá regular e que irá construir o sistema de saúde na Inglaterra do pós-guerra. Isso
constrói-se e resiste o sistema de saúde inglês até mesmo ao choque neoliberal de Margaret Thatcher. E os nossos sanitaristas da Fiocruz, na grande noite da ciência brasileira, que foi o período de exílio, vão exatamente para a Europa e trazem de lá o conceito de universalização da saúde e integralização das suas coberturas, através do saudoso professor Sérgio Arouca. E nós fomos para a Constituinte de 88 e levamos a máxima constitucional de que saúde é um direito de todos, um dever do Estado, dentro do conceito de seguridade social ampliado, aonde nós absorvemos a previdência, a assistência social e tivemos a ousadia, enquanto país, de colocarmos a saúde como uma peça fundamental da seguridade social. Naquele momento, nós fizemos uma ruptura de quase 500 anos de um sistema que tinha dois tipos de brasileiros, os indigentes e os pagantes. Naquele momento, nós dissemos à nação que todos nós teremos a integralidade, a universalidade e a equidade. Este ano fazem 25 anos que nós colocamos essa máxima constitucional. E nesses 25 anos, dos quais o atual governo é responsável por 12 desses 25 anos, ou seja, pela metade do tempo, nós vimos um sistema ser desconstruído, que era o sistema anterior, que tinha os seus atrativos do médico que ia para o interior, que montava o seu consultório, que recebia daqueles que podiam pagar e fazia caridade nas santas casas de misericórdia. Vimos essa substituição por um sistema público que virou as costas para qualquer tipo de preocupação com o vínculo dos trabalhadores de saúde num sistema que é, como já foi dito aqui hoje, necessariamente amparado no trabalho desses profissionais. Nós vimos a União passar a desvincular as receitas da União, a DRU, da Seguridade Social, retirando os recursos da Seguridade Social, e um discurso de municipalização, aonde os deveres foram repassados aos municípios e os direitos tributários foram concentrados na União. Com isso, surgiram distorções no sistema que levaram as cidades de pequeno porte, até as de médio porte, a não conseguirem organizar a sua força de trabalho. Era um festival de contratação com vínculos verbais, aonde se pagava 10 mil, 15 mil, 20 mil, por um mês, 2 meses, depois mandava-se embora somente para satisfazer politicamente aquele momento. E os médicos se concentrando nas cidades médias e grandes. Esses números absolutos de relação médico por habitante no Brasil, eles são enganosos. O Rio de Janeiro tem a maior relação médico por habitante do Brasil, muito maior do que o sistema inglês, quase 3 vezes maior do que a média nacional. E na pesquisa de percepção de saúde, a pior avaliação é do Rio de Janeiro. A segunda é aqui de Brasília, também uma relação médico por habitante altíssima e a percepção de saúde dos moradores de Brasília baixíssima. Ou seja, esta relação absoluta, ela precisa ser vista com um olhar de que, além do médico, nós temos outros fatores, outras forças atuando dentro desse sistema que não deixa com que a população perceba a necessidade de infraestrutura. Um sistema médico-centrado, como é o brasileiro, historicamente, a busca pelo médico, um desejo da população, faz com que, quando da pesquisa política, quando questionado, você quer que melhore o quê? Saúde. O que você quer na saúde? Mais médico. O nome do programa é retirado da pesquisa, porque, para a população, o médico significa o exame, a internação, o leito qualificado, o CTI, a cirurgia, o total, o conjunto. Ele não vai traduzir, eu quero um plano de carreiras, eu quero uma rede hierarquizada, eu quero os leitos de volta. Em 10 anos, o Brasil fechou 13 mil leitos hospitalares no SUS. Ou seja, o Estado se afastou, criou-se um vazio assistencial. Esse vazio
espelhado nos mapas aqui apresentados, concentram-se nas áreas mais carentes, aonde falta médico, aonde falta segurança, aonde falta educação, onde falta justiça, aonde falta o Estado brasileiro. É ali aonde se percebe a negligência. São dos resultados dos indicadores aqui mostrados, aonde se percebe a face mais crua de um sistema que ousou ser colocado como um desafio geracional na Constituinte e que sistematicamente é bombardeado pela ausência do Estado. E, de repente, neste ano, nós vimos o povo ir às ruas. E da ida do povo às ruas, nós assistimos uma sequência de ações. A presidente foi em rede nacional e disse que o primeiro ato seria uma reforma da Constituinte de um tema só. Prontamente rechaçado. O segundo era um pacto para uma reforma política, dizendo que o Congresso tinha uma responsabilidade na crise. E o terceiro foi uma frase célebre: no próximo mês, milhares de médicos estarão chegando para atender a população. Daquele momento em diante, o que nós assistimos foi a edição da medida provisória 621, quando, há 20 dias anteriores, essas entidades formavam e eram publicadas no Diário Oficial como um grupo de trabalho para encontrar soluções. Nós vimos nessa medida provisória que ensejou esta ação de inconstitucionalidade. Na época, criou-se um médico que trabalharia mais 2 anos sem ser formado, ele faria 8 anos de medicina, 2 de trabalho, para ser o serviço civil obrigatório, prontamente retirada a posteriori pelo ministro da Educação. Nós vimos, nesta medida provisória original, a dispensa da tradução juramentada da língua portuguesa. Se caso algum médico chegar a ter uma ação judicial, os seus documentos chegarão ao judiciário em cirílico, em hebraico, em espanhol ou em inglês, porque foram dispensados da língua portuguesa de Camões. Nesse momento em que se publicou a medida provisória, nós chamamos por 3 vezes os representantes da União. O ministro da Saúde esteve na comissão, onde foi questionado se esses médicos seriam de Cuba, porque, afinal de contas, somente Cuba, hoje no mundo, tem médicos na prateleira à disposição neste número de 10 mil, 15 mil. Tem 25 mil na Venezuela, entre médicos e enfermeiros. É o principal item da balança comercial de Cuba, é exatamente o que ela percebe de honorários médicos mundo afora. Nos outros países citados, mais de 50 países têm esse tipo de convênio, são em situações de epidemia, são na África subsaariana, mas não como um instrumento de construção de força de trabalho. Porque, se assim o fosse, nós teríamos que tê-los acomodados dentro do que significa a dignidade e o bem-estar do trabalhador. Esses médicos não trazem as suas mulheres, os seus filhos. Já imaginaram como deve ser o sábado à noite de um médico cubano no interior do Maranhão, sem um telefone, sem uma internet, com a sua família retida em Cuba, com o seu salário retido pelo governo, com a OPAS recebendo 5%, como demonstrado na ponta de cá, mas na ponta de lá, nós nunca tivemos acesso ao teor do convênio OPAS-Cuba. Nós não sabemos. E por que eu, como um deputado, Vossa Excelência poderia indagar? E por que está vindo aqui, no Judiciário, pedir, e agradeço a deferência de ter sido aceita a minha inscrição, para falar nessa corte? Não falou isso dentro do Congresso Nacional? Falei. Esta medida provisória foi a recordista em número de emendas parlamentares. Teve quase 600. Elas foram votadas em bloco e não aceitas. E os termos do acordo com a OPAS só foi publicado após o período de emendas. Este convênio jamais foi objeto de ação parlamentar. Nesta medida provisória, somente é dito que, para fins do objetivo do programa, poderá o Ministério firmar convênios internacionais. Ponto. Nós não podemos, como parlamentares, questionar os termos deste convênio.
Ele não foi objeto de discussão, ele só foi apresentado após o período de emendas e destaques ao texto da medida provisória 621. Então, hoje nós temos a seguinte situação, ministro. Nós temos uma sociedade que havia construído um filtro de proteção a partir de 1957, quando o então presidente Juscelino Kubitschek criou as autarquias federais para que a sociedade, com base no iluminismo da Revolução Francesa, se protegesse dos maus profissionais, que fizesse a parte cartorial de análise dos documentos. Nós perdemos, nós não as temos mais. O Estado passou a dizer: eu sou o responsável de dizer quem é médico e aonde vai trabalhar. Nós perdemos o princípio do Pacto de Genebra, do livre exercício da profissão, do direito de ir e vir, da integralidade do salário sagrado na sua conta. Nós perdemos, com esta medida provisória, em pleno século XXI, a razão de ser do mundo livre, que é não ter intermediação da mão de obra, que é não deixar um país explorar física ou intelectualmente quaisquer pessoas sobre a ameaça da sua família retida. Quando da discussão do fim da escravidão, aqui no Brasil, nos anais do Congresso Nacional, existiam aqueles que falavam: não podemos abrir mão da escravidão. Quem irá limpar as ruas? Quem irá trabalhar no canavial? Se nós abrirmos, o Brasil vai quebrar. Esse era o argumento que fez com que aquela chaga durasse tanto tempo. Agora, em pleno século XXI, nós estamos com a nossa Constituição, onde se diz que é crime reter dolosamente o salário, ali exposta, e a sociedade dizendo, e as autoridades dizendo: não, mas a causa é nobre. Nós não vamos conseguir fazer o diagnóstico da hanseníase, nós não vamos conseguir tratar os diabéticos. Há um pedido da sociedade pela assistência. E o único compromisso que foi feito das entidades com o governo, para que, ao aceitarem parcialmente o texto da medida, que fosse no texto a previsão do concurso público no final de 3 anos. E isso foi votado no Congresso. E foi o único veto da presidente ao texto que saiu do Congresso. Ela vetou o concurso público para a carreira de Estado desta medida provisória transformada em lei. Isso posto, senhor ministro, e não me alongando, porque entendo que os elementos que formarão a base da decisão de Vossa Excelência e dos demais pares do Supremo são fartamente documentados, estão muito expostos à luz para todos. Mas eu aqui me dispo da condição de parlamentar. Eu aqui me dispo da condição de médico. Eu aqui me coloco como um cidadão brasileiro e que não tem nenhuma cultura, que simplesmente vai entregar a sua vida, ou do seu filho, ou da sua filha, para que alguém tome uma atitude frente a um caso de saúde. Seria muito importante para mim, brasileiro, que o Estado brasileiro certificasse com prova, certificasse com a qualidade dos documentos, para que o meu filho, o meu neto, tivesse um atendimento digno e não fosse vítima da política de saúde, e não da política através da saúde. Eu acho que a colaboração que eu poderia dar é essa, como um testemunho de um parlamentar que não pôde, na integralidade da discussão que o convênio merecia, sequer ter acesso ao documento do convênio OPAS-Cuba, que macula a legislação brasileira. Muito obrigado, senhor ministro. Cumprimento o parlamentar, doutor Henrique Mandetta, pelas informações trazidas e que, evidentemente, servem a ter-se uma outra ótica sobre a problemática que será apreciada pelo Supremo. Ouviremos agora